Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda parte da nossa aula introdutória sobre trigonometria. Falaremos da trigonometria na circunferência. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos, caso assim ele deseje. Nosso objetivo aqui é sempre o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Arcos notáveis. Vamos prosseguir falando da trigonometria na circunferência, agora de uma maneira um pouco mais específica, começando com esse teorema bem importante. Para todo n natural e maior ou igual a 3, vale essa relação. O seno do arco π dividido por n é igual a ln sobre 2, em que ln é a medida do lado do polígono regular de n lados inscrito no ciclo. Vamos estudar lá na geometria o que vem a ser um polígono inscrito e circunscrito. Por ora, basta eu saber que eu posso encontrar o seno do arco π dividido por n, que é o número de lados desse polígono, fazendo a medida do lado do polígono dividida por 2. Vamos observar a circunferência trigonométrica abaixo e verificar os valores dos senos dos ângulos notáveis. Esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus, esse ângulo é o de 45 graus e esse é o de 30 graus. Observe que esses ângulos têm ângulos correspondentes no segundo quadrante, quais sejam: esse ângulo é o de 120 graus, esse é o de 135 e esse é o de 150 graus. Esses ângulos que correspondem a esses ângulos notáveis do primeiro quadrante têm valores de seno iguais. Significa que, como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 120 também será raiz de 3 sobre 2. O seno de 45, como é raiz de 2 sobre 2, o seno de 35 também será raiz de 2 sobre 2. O seno de 30, que é meio, também será o seno de 150, meio. Isso ocorre porque aqui nós temos o eixo dos cossenos. E todos os valores que estão acima do eixo dos cossenos têm valores de seno positivos. Bom, mas esses ângulos notáveis do primeiro quadrante também têm correspondentes no terceiro e no quarto quadrantes. Como os valores do seno estão abaixo do eixo dos cossenos, esses valores, no terceiro e no quarto quadrante, são negativos. Os senos desses ângulos são negativos. Mas observe que o ângulo de 7π sobre 6 é o ângulo de 210 graus, que corresponde ao ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. O ângulo de 5π sobre 4 é o ângulo de 225 graus, que corresponde ao ângulo de 45 graus no primeiro quadrante. O ângulo de 4π sobre 3 é o ângulo de 240 graus, que corresponde ao ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. E por isso, os valores dos senos são opostos aos valores dos senos desses ângulos notáveis do primeiro quadrante. Ou seja, como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Como o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Como o seno de 30 é meio, o seno de 210 é menos meio. No quarto quadrante, os ângulos que são correspondentes a esses ângulos notáveis do primeiro quadrante são os ângulos de 300 graus, que é 5π sobre 3, 315 graus, que é 7π sobre 4, e 330 graus, que é 11π sobre 6. Os valores dos senos desses três ângulos, que são correspondentes a esses três ângulos notáveis do primeiro quadrante, também são negativos e são iguais aos senos dos ângulos do terceiro quadrante,
que correspondem aos ângulos notáveis do primeiro quadrante. Em outras palavras, se o seno de 210 é menos meio, o de 330 também será menos meio. Se o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2, o seno de 315 também será menos raiz de 2 sobre 2. Se o seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2, o seno de 300 também será menos raiz de 3 sobre 2. Vamos agora observar na circunferência trigonométrica os valores dos cossenos dos ângulos notáveis. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente da que fiz quando falamos do seno, até para que os alunos possam entender, possam aprender de uma outra maneira. Bom, aqui nós temos o eixo dos senos. Isso significa que todos os ângulos que estiverem à direita desse eixo terão cossenos positivos. E os ângulos que estiverem à esquerda desse eixo terão cossenos negativos. Vamos começar a fazer uma análise usando o arco π sobre 6, que tem correspondentes aqui no segundo quadrante, 5π sobre 6, no terceiro quadrante, 7π sobre 6, e no quarto quadrante, 11π sobre 6. Esses valores equivalem aos ângulos de 30, de 150, de 210 e de 330 graus. Pois bem, os valores dos cossenos desses quatro ângulos é em módulo igual à raiz de 3 sobre 2. Entretanto, o arco de π sobre 6 e o arco de 11π sobre 6 estão à direita desse eixo dos senos e, portanto, os seus cossenos são positivos, raiz de 3 sobre 2. Já os arcos de 5π sobre 6 e de 7π sobre 6 estão à esquerda do eixo dos senos e, portanto, seus cossenos são negativos, menos raiz de 3 sobre 2. Observe que o mesmo vai ocorrer com o arco de π sobre 3, que é o ângulo de 60 graus. Ele tem os correspondentes 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. No primeiro e no quarto quadrantes, à esquerda do eixo dos senos, os cossenos são positivos, 1 sobre 2. À esquerda do eixo dos senos, os cossenos são negativos, menos 1 sobre 2. De igual modo, o mesmo vai ocorrer com o arco de π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus. Ele tem lá os seus correspondentes 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Os arcos π sobre 4 e 7π sobre 4 têm cossenos positivos por estarem à direita desse eixo dos senos. Portanto, os seus cossenos valem raiz de 2 sobre 2. Já os arcos que estão à esquerda desse eixo terão valores de seno negativos, menos raiz de 2 sobre 2. Vamos agora observar os valores das tangentes dos ângulos notáveis na circunferência trigonométrica. Bom, vamos começar pelo arco de π sobre 6. Nós temos correspondentes a esse arco os arcos de 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Observe que as tangentes que estão acima do eixo dos cossenos são positivas e abaixo do eixo dos cossenos, negativas. Então, nós temos as tangentes dos arcos π sobre 6 e 7π sobre 6 iguais a raiz de 3 sobre 3. E temos as tangentes dos arcos 5π sobre 6 e 11π sobre 6 iguais a menos raiz de 3 sobre 3. Falando agora do arco π sobre 4, que tem seus correspondentes 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Percebemos que os arcos π sobre 4 e 5π sobre 4 têm tangentes iguais a 1. Já os arcos 3π sobre 4 e 7π sobre 4 têm tangentes iguais a menos 1. Para finalizar, vamos fazer uma análise do arco π sobre 3, que tem seus correspondentes 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Percebemos que os arcos π sobre 3 e 4π sobre 3 têm tangentes iguais a raiz de 3.
E os arcos 2π sobre 3 e 5π sobre 3 têm tangentes iguais a menos raiz de 3. Redução ao primeiro quadrante. Vamos aprender como reduzir arcos que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes para o primeiro quadrante, começando com a redução do segundo ao primeiro quadrante. Vamos diretamente para o ciclo trigonométrico para a gente poder entender bem o que está escrito aqui em cima. Ó. Vale apenas um lembrete. Quando eu estou falando de um arco que está no segundo quadrante, eu estou falando de um arco que está entre π sobre 2 e π. Pois bem, o que me interessa aqui nessa figura é a medida do arco AP', que é o arco que está no primeiro quadrante e tem um correspondente lá no segundo quadrante. Qual é esse correspondente? É esse arco que eu estou pintando aqui em verde, que tem imagem P. Aqui eu estou pintando o arco de verde até a sua imagem, que é P. Esse arco em verde eu vou chamar de X, ok? Então, esse arco que vai até a imagem P tem um correspondente no primeiro quadrante, que tem a imagem P', que é simétrica a P, que é esse arco de vermelho que eu pintei aqui. Então, é isso que me interessa, essa medida que vai de A até P'. Mas observe que esse arco que eu estou pintando em amarelo tem a mesma medida do arco que eu desejo encontrar. Em outras palavras, a medida do arco AP' é a mesma medida do arco P'. Então, se eu encontrar a medida do arco que está em amarelo, eu estou encontrando a medida do arco que está em vermelho. Observe que de A até a linha eu tenho um arco de meia volta, que eu vou aqui pintar de roxo aqui, ó. Esse é um arco de meia volta, que vai de A até a linha. Se eu retirar desse arco de meia volta, que eu pintei de roxo, a medida de X que está em verde, vai me sobrar a medida que está em amarelo. E, portanto, eu estarei obtendo a medida do arco que está em vermelho, que me interessa. Em outras palavras, o arco que vai de A até P' será π menos X. O arco roxo, meia volta, menos o pedaço que está em verde, me faz sobrar a parte que está em amarela, que tem a mesma medida da parte que está em vermelha, que é o arco AP' que me interessa. Vamos fazer um teste? Vamos pegar um arco do segundo quadrante. Por exemplo, 180 menos 120 graus. 120 graus equivale a um arco que está no segundo quadrante. Isso daqui vai dar 60 graus. O que significa que o ângulo de 120 graus tem como correspondente no primeiro quadrante o ângulo de 60 graus. Vamos fazer mais? Se eu pegar o ângulo de 150 graus, o ângulo de 150 graus tem um arco que corresponde a ele no segundo quadrante. Essa diferença vai dar 30 graus, o que significa que o ângulo de 150 graus tem como correspondente no primeiro quadrante o ângulo de 30 graus. Vamos fazer agora com medidas em radianos. 180 vale π radianos, menos 2π sobre 3, que é o arco que equivale a 120 graus. Isso será igual a 3 vezes π, 3π, 3π menos 2π, π sobre 3. Π sobre 3 radiano equivale a 60 graus. Vale mais um lembrete de suma importância. Observe que para arcos que estão no segundo e no primeiro quadrante, os sinais dos senos são positivos. Ou seja, os senos desses arcos do primeiro e do segundo quadrantes têm o mesmo sinal. Isso ocorre porque todos os arcos que estão acima do eixo dos cossenos têm valores de senos positivos. Ou seja, os senos desses arcos têm o mesmo sinal. No primeiro quadrante, eu tenho uma imagem acima do eixo dos cossenos e no segundo também. E, portanto, os senos têm o mesmo sinal. Isso não acontece com os cossenos. Vamos ver por quê? À direita do eixo dos senos, eu tenho cossenos positivos. E à esquerda do eixo dos senos, eu tenho cossenos negativos. E, portanto,
os cossenos do primeiro e do segundo quadrantes têm sinais invertidos. Isso também vai acontecer com a tangente, com a cotangente e com a secante, mas não ocorrerá com a cossecante, que terá o mesmo sinal no primeiro e no segundo quadrante. Nós vimos os sinais dessas razões trigonométricas em aulas anteriores. Bom, agora vamos achar os correspondentes no primeiro quadrante dos arcos que estão no terceiro quadrante. Bom, olha só. O que eu quero, de fato, é esse arco aqui que eu estou pintando de vermelho. Esse arco é o correspondente do arco que vai estar lá no terceiro quadrante, no primeiro quadrante. Tá certo? Então é essa medida aqui que eu desejo. Bom, esse arco aqui que eu estou pintando agora em verde, esse arco todo aqui que eu estou pintando em verde, ele tem uma imagem, que é a imagem P, que está no terceiro quadrante. Estamos aqui chegando na imagem P, essa imagem P, que está no terceiro quadrante. Essa medida que eu estou pintando em amarelo tem a mesma medida do arco que eu pintei em vermelho inicialmente. Em outras palavras, a medida do arco AP' é a mesma de A' P. Então, encontrando o arco que está em amarelo, eu estou encontrando também o arco que está em vermelho, que é o que me interessa, é o correspondente do arco que está em verde no primeiro quadrante. Observe que se eu pegar o arco que está em verde, que é o nosso arco que a gente chamou de X, a gente vai chamar de X, que vai de A até a imagem P, e retirar dessa medida esse pedaço que está em roxo, esse pedacinho que eu estou pintando em roxo, eu obtenho esse único pedacinho que ficou em verde, que na verdade é a medida que eu desejo, a medida do arco AP' no primeiro quadrante. E esse pedaço que eu pintei de roxo é o arco π. Então, para eu encontrar a medida de AP', basta eu fazer o arco verde, que vai de A até P, que eu chamei de X, menos o arco de meia volta, que está em roxo, que a gente sabe que mede π. Dessa forma, eu encontro o arco correspondente a esse arco verde no primeiro quadrante. Inclusive, é isso que está aqui, ó. Vamos fazer um teste? Vamos pegar aqui um arco que está no terceiro quadrante. Por exemplo, o arco de 240 graus. Significa que x, então, será 240 graus. Menos 180, que é o arco π, isso vai me dar 60 graus. Então, o ângulo de 240 graus corresponde ao ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. Vamos usar aqui o ângulo de 210 graus agora. 210 graus menos 180 graus vai me dar 30 graus. Ou seja, o ângulo de 210 graus tem como correspondente no primeiro quadrante o ângulo de 30 graus. Vamos usar a medida em radiano para a gente ver? Bom, 210 graus, por exemplo, equivale ao arco de 7π sobre 6 radianos. Se eu fizer isso menos π radianos, que é 180, eu vou obter 6 vezes π, 6π. 7π menos 6π, π sobre 6. E π sobre 6 equivale ao ângulo de 30 graus. Mas não é só. Ainda falta uma informação muito importante. Observe que os arcos que estão no terceiro quadrante e no primeiro quadrante têm sinais de senos diferentes. Isso porque nós temos aqui tudo que está acima do eixo dos cossenos tem valor de seno positivo. E o que está abaixo do eixo dos cossenos tem valor de seno negativo. E, portanto, os sinais são opostos. E é por isso que aqui eu tenho um sinal de mais e aqui um de menos. O mesmo vai acontecer com os cossenos. Os arcos que estão à esquerda do eixo dos senos têm sinais negativos. Então aqui, ó, eu tenho sinal negativo. E os que estão à direita do eixo dos senos
tem sinais positivos. Então, sinais opostos é o que aparece aqui. Isso não vai acontecer com a tangente, que terá o mesmo sinal quando os arcos forem do terceiro e do primeiro quadrante. Também não acontecerá com a cotangente, mas acontecerá com a secante e com a cossecante. Nós vimos os sinais dessas razões trigonométricas na aula anterior. Redução do quarto ao primeiro quadrante. Bom, só para ficar claro, aqui nós temos uma condição, né? O x, que é o arco, deve estar entre 3π sobre 2 e 2π, ou seja, deve estar nesse intervalo no quarto quadrante. Quando nos referimos à redução do terceiro quadrante para o primeiro, nós limitamos aqui o arco ao intervalo que vai de π a 3π sobre 2, porque aí de fato ele estaria no terceiro quadrante. E quando falamos da redução do segundo ao primeiro quadrante, nós limitamos o arco de π sobre 2 até π, deixando o arco assim no segundo quadrante. Só para esclarecer o que vem a ser o que está escrito aqui. Nós não comentamos os outros dois slides, só para ficar claro. Muito bem. Bom, o que nós queremos aqui, mais uma vez, é esse arco que está em vermelho, né? A medida de A até P'. É isso que a gente deseja na prática. Que é o arco que corresponde a esse arco que vai de A até P, que está no quarto quadrante. Observe que a imagem P está no quarto quadrante, certo? Então, nós queremos reduzir esse arco para o primeiro quadrante. Aqui está o simétrico de P no primeiro quadrante. Então, é essa medida de vermelho que a gente quer. Observe que essa medida em vermelho é igual a essa medida aqui que está em amarelo. É a mesma medida que eu estou pintando aqui em amarelo. Em outras palavras, o arco que vai de A até P' tem a mesma medida do arco que vai de A até P. Certo? Bom, vamos pintar de verde agora o arco X, né? Que é esse arco que está lá no quarto quadrante. A gente vai dar quase que uma volta completa aqui, no ciclo trigonométrico, até chegarmos lá na imagem desse arco, que eu vou chamar de X, que é o ponto P. Aqui a imagem do arco X, o ponto P. Bom, para eu encontrar esse pedaço em amarelo e, por conseguinte, encontrar o pedaço que está em vermelho, lembrem-se que esses pedaços têm a mesma medida, basta eu fazer o arco completo, de uma volta completa, aqui uma volta inteira, e retirar da volta inteira o que está em verde. Vai me sobrar o que está em amarelo. E por consequência disso, vai me sobrar a medida que me interessa, que é a medida de A até P'. Então eu posso escrever que o arco AP' será igual a 2π, que é a volta inteira, menos esse arco em verde, que é o arco X, me sobrando assim o arco que está em amarelo, que tem a mesma medida do arco que me interessa em vermelho. Vamos fazer os nossos testes aqui, Bom, vamos colocar aqui o ângulo de 300 graus. Então, 2π, 360 graus, menos 300 graus, o nosso ângulo X. Isso vai me dar 60 graus. Significa que o ângulo de 300 graus tem como correspondente no primeiro quadrante o ângulo de 60 graus. Vamos colocar aqui o ângulo de 330. Então, nós teremos 360 graus menos 330 graus, ou seja, 30 graus. O que significa que o ângulo de 330 graus, que está lá no quarto quadrante, tem como correspondente no primeiro quadrante o ângulo de 30 graus. Certo? Bom, vamos fazer aqui usando a medida do arco em radiano. Nós teremos aqui 2π, lembrar que 2π é 360 graus, né? Menos, por exemplo, 11π sobre 6, que é o arco que equivale a 330 graus. Aqui eu tenho 6 vezes 2, 12, 12π, menos 11π vai dar π sobre 6. E π sobre 6 radianos equivale ao ângulo de 30 graus. Mas como a gente fez nos slides anteriores, nós precisamos nos atentar aos sinais das relações trigonométricas. Vamos lá. Aqui fica claro para nós que o seno tem sinais opostos.
no primeiro e no quarto quadrantes. Vamos ver? Bom, aqui ó, eu sei os sinais do seno através do eixo dos cossenos. Tudo que está para cima do eixo dos cossenos tem senos positivos. Tudo que está abaixo do eixo dos cossenos tem senos negativos. E observe que o arco do quarto quadrante está para baixo do eixo dos cossenos. E no primeiro, ele está para cima. Então, os sinais são opostos. Isso não acontece com os cossenos. Por quê? Aqui nós temos o eixo dos senos. Ó. Tudo que está à direita do eixo dos senos tem sinais positivos. E os dois arcos estão à direita do eixo dos senos. E, portanto, os seus sinais são iguais. Os sinais das tangentes também serão invertidos, assim como os sinais das cotangentes e das cossecantes. As secantes terão os mesmos sinais, tanto no primeiro quadrante quanto no quarto quadrante. Bom, vamos agora reduzir um arco que está entre π sobre 4 e π sobre 2 a 0 e π sobre 4. Em outras palavras, um arco que é maior que o ângulo de 45 graus, que equivale a π sobre 4, e é menor que o ângulo de 90 graus, que equivale a π sobre 2. Nós queremos tirá-lo desse intervalo, que vai de π sobre 4 a π sobre 2, e colocá-lo nesse outro intervalo, que vai de 0 até π sobre 4. Bom, então, o que eu estou querendo é essa medida desse arco aqui de novo, ó, em vermelho, a π', certo? Observe que esse arco que está em amarelo tem a mesma medida do arco que está em vermelho. Portanto, descobrindo a medida do arco que está em amarelo, eu descubro a medida do arco que me interessa, que é o arco AP' que está em vermelho. Por que essas medidas são iguais? Porque os pontos P e P' são as imagens dos arcos em vermelho e em verde, que eu vou acabar de pintar aqui agora. Ó. São essas imagens. E elas são simétricas em relação à bissetriz do primeiro quadrante. Essa reta que está dividindo o ângulo de 90 graus ao meio é a bissetriz do primeiro quadrante. Tá certo? E por isso, essa medida que vai da bissetriz até P' é a mesma que vai da bissetriz até P. Logo, a medida que vai de A até P' é igual à medida que vai de B até P. Observe que se eu pegar o arco π sobre 2, que é esse arco que é 1/4 da volta, vou botar aqui, ó, π sobre 2, e retirar dele o arco x que está em verde, menos x, me sobrará o arco que está em amarelo. π sobre 2, menos a parte que está em verde, me sobra a parte que está em amarelo, que é igual à parte que está em vermelha, que me interessa, que é o arco que me interessa, no intervalo que vai de 0 até π sobre 4, ou seja, o arco AP'. É isso que está escrito aqui, inclusive. Ó. O arco AP' é igual a π sobre 2 menos x. Vamos fazer um teste, conforme a gente tem feito até agora. Se nós fizermos 90 graus, que equivale ao arco π sobre 2, menos 60 graus, nós vamos obter o ângulo de 30 graus, que é o equivalente de 60, no intervalo que vai de 0 a π sobre 4. Vamos fazer em radianos? π sobre 2 menos π sobre 3. Nós teremos 3π sobre 6 menos 2π sobre 6. E 3π sobre 6 menos 2π sobre 6 é π sobre 6 radiano, que equivale ao ângulo de 30 graus. Agora, eu vou dar talvez a informação mais importante dessa aula. Portanto, é muito importante que vocês prestem atenção. O que eu vou dizer agora é usado não só na matemática e não só nas aulas que virão, mas também em muitos casos de aplicação lá na física. Vamos lá. Quando dois arcos são complementares, o seno de um deles é o cosseno do outro. O que são arcos complementares? São arcos que, somados, resultam o arco π sobre 2. Em outras palavras, se eu somar os ângulos equivalentes a esses arcos, eu vou obter o ângulo de 90 graus. Por exemplo, o ângulo de 30 e o ângulo de 60 são complementares,
porque somados resultam 90 graus, que em radianos equivale ao arco π sobre 2. Esse arco aqui, ó, é complementar desse arco aqui. E, portanto, o seno de um deles é o cosseno do outro. É por isso que o seno de 30 graus, que é meio, é igual ao cosseno de 60 graus, também meio. Porque, como esses ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Isso sempre vai acontecer. Então, o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse, porque esses ângulos são complementares. A soma desses ângulos resulta em um ângulo de 90 graus, em um arco π sobre 2. Então, por isso, o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro. A tangente de um é a cotangente do outro e vice-versa, assim como a secante de um é a cossecante do outro e vice-versa. Bom, em síntese, nós temos aqui nesse slide tudo que foi dito nos slides anteriores acerca da redução ao primeiro quadrante. Vamos usar aqui o arco π sobre 3, que equivale a 60 graus, para a gente entender tudo que foi dito. Bom, no segundo quadrante eu posso fazer π menos π sobre 3 para encontrar o equivalente ao arco π sobre 3 no segundo quadrante. Isso vai me dar 2π sobre 3. Em graus, eu posso fazer 180 graus, que é π, menos 60 graus, que é π sobre 3, encontrando o ângulo de 120 graus no segundo quadrante. No terceiro quadrante, nós temos uma novidade aqui que eu vou comentar mais adiante, olhando aqui na circunferência trigonométrica. Eu posso fazer π sobre 3 menos π. π sobre 3 menos π vai me dar menos 2π sobre 3. Professor, por que esse arco é negativo? Porque esse arco foi obtido girando sobre o ciclo trigonométrico no sentido horário. Quando eu giro no sentido anti-horário, eu obtenho arcos positivos. No sentido horário, eu obtenho arcos negativos. Então, por isso, eu posso encontrar o equivalente do ângulo de 60 graus no terceiro quadrante fazendo 180 mais 60, que vai me dar 240 graus. Nós vamos ver o porquê que eu posso usar tanto um quanto o outro método para encontrar esse arco no terceiro quadrante. No quarto quadrante eu tenho 2π menos x, x é π sobre 3, isso vai dar 5π sobre 3, ou seja, 360 menos 60, 360 2π menos 60 que é π sobre 3, isso vai me dar um ângulo de 300 graus no quarto quadrante. Assim, eu obtenho os correspondentes do arco π sobre 3, ou do ângulo de 60 graus nos outros quadrantes. Então, aqui, ó, 2π sobre 3, que equivale a 120 graus, 4π sobre 3, que equivale a 240 graus, e 5π sobre 3, que equivale a 300 graus. Observe que o arco menos 2π sobre 3, esse arco aqui, ó, é equivalente ao arco 4π sobre 3, esse arco aqui. Ambos equivalem a 240 graus. O sinal negativo, como eu disse, indica o movimento no sentido horário. E, portanto, se nós partirmos do zero e andarmos para trás 2π sobre 3, nós chegaremos ao mesmo ponto, à mesma imagem. Tá certo? E, portanto, esse arco equivale a esse arco negativo. Vamos ver aqui, ó. Andando a partir de zero no sentido horário, nós deslocaremos até a imagem do arco 2π sobre 3 no sentido horário, ou seja, negativo. E o arco 2π sobre 3 equivale a 120 graus. Ou seja, se eu estou partindo do zero e ando 120 graus no sentido horário, eu vou parar na mesma imagem. Tá certo? Então, menos 120 graus é equivalente a 240 graus. Menos 2π sobre 3 é equivalente a 4π sobre 3. É o que está sendo dito aqui. Por esse motivo, também é possível encontrarmos o arco no terceiro quadrante fazendo a soma de π com x. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Se eu faço a soma de π com x, eu estou andando com o arco no sentido anti-horário. Se eu faço a subtração, eu estou andando com o arco no sentido horário. Fazendo a subtração, eu encontro o valor negativo. Sentido horário. Fazendo a soma, eu encontro o valor positivo. Sentido anti-horário.
Bom, vamos falar agora das transformações trigonométricas. Vamos deduzir fórmulas para calcular as funções trigonométricas da soma A mais B e da diferença A menos B de dois números reais quaisquer, A e B, conhecidas as funções circulares de A e de B. Observe aqui no ciclo trigonométrico que nós temos três pontos sobre ele, P, Q e R, além do ponto A na origem. O ponto P é a imagem do arco A e o ponto R é a imagem do arco menos B. Lembrem-se que quando eu giro no sentido horário, eu tenho um arco negativo. Pois bem, também é importante observar que a distância de P até R é a mesma distância de A até Q. E, portanto, o arco que vai de A até Q é a soma dos arcos A com o arco B. Essa medida B mais essa medida A me dá o arco que vai de A até Q. Isso me dá a certeza de que as cordas AQ e PR, que estão em amarelo, têm a mesma medida. Pois bem, vamos encontrar agora as coordenadas de cada um desses três pontos, P, Q e R, começando pelo ponto P. Aqui eu tenho a abscissa do ponto P sobre o eixo dos cossenos. A abscissa do ponto P é o valor do cosseno do arco A, do qual o ponto P é a imagem. Então, aqui eu tenho a abscissa do ponto P, cosseno A. Observe que a ordenada do ponto P, aqui sobre o eixo dos senos, é o seno do arco A. Lembrem mais uma vez, o ponto P é a imagem do arco A. Então, a ordenada do ponto P é o seno do arco A. Pois bem, vamos agora para o ponto Q. O ponto Q tem a abscissa sobre o eixo dos cossenos. Mais precisamente, sua abscissa será o cosseno do arco do qual o ponto Q é a imagem, o arco A mais B. Portanto, a abscissa de Q é o cosseno do arco A mais B. A sua ordenada sobre o eixo dos senos será o seno do mesmo arco, o seno de A mais B. Está aqui. E, por fim, o ponto R terá sua abscissa, aqui está a abscissa de R, ó, sobre o eixo dos cossenos, o cosseno do arco menos B. E terá a sua ordenada, está aqui, ó, sobre o eixo dos senos, o seno do arco menos B. Mas observe que os outros arcos foram obtidos girando sobre o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. E o arco menos B é obtido girando sobre o ciclo trigonométrico no sentido contrário. Então, vamos girar essa mesma medida B no mesmo sentido dos demais. Nós vamos obter aqui, ó, girando no sentido anti-horário, a gente vai obter aqui uma mesma medida, só que agora do arco B e não mais do arco menos B, porque nós giramos no sentido anti-horário. E observe que o valor do cosseno do arco B agora continua o mesmo do arco menos B. Então, eu tenho o cosseno de menos B igual ao cosseno de B. Mas o seno passa a ser o oposto. Eu tenho aqui o seno positivo e aqui o seno negativo. E, portanto, o seno de menos B será menos o seno de B. É isso que nós temos aqui. Eu transformei o arco que girava no sentido horário para um arco equivalente que gira no sentido anti-horário. Com isso, a gente pode usar a equação para o cálculo da distância entre dois pontos, que veremos no estudo da geometria analítica, para deduzirmos essas fórmulas que estamos buscando. E nós veremos isso no próximo slide. Apesar da geometria analítica ser um tema para mais adiante, não há impedimento em usar as equações para fazer essas deduções. Vamos ver, como eu disse, no próximo slide. Bom, vamos então deduzir uma fórmula para o cosseno da soma usando a distância entre dois pontos, começando calculando a distância entre os pontos A e Q, que são esses pontos, A e Q, que representam a dimensão, o tamanho dessa corda AQ em amarelo. Bom, o quadrado da distância entre dois pontos é
a diferença entre as abscissas desses pontos ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas desses pontos ao quadrado. Nós vimos que a abscissa de Q é o cosseno de A mais B, no outro slide. Nós vimos que a ordenada de Q é o seno de A mais B, também no slide anterior. Vamos aqui obter a abscissa do ponto A. Aqui nós sabemos que o ponto A, como ele está sobre a circunferência trigonométrica, a distância do centro até o ponto A é 1. Esse é o eixo dos cossenos, o eixo das abscissas, portanto, a abscissa de A é 1. Vamos agora encontrar a ordenada de A. Bom, de igual modo, nós temos aqui o eixo dos senos, que é o eixo das ordenadas. Se eu projetar esse ponto A sobre o eixo das ordenadas, ele vai coincidir com a origem dos eixos e, portanto, a ordenada do ponto A é igual a 0. Basta agora desenvolver esses quadrados. Eu tenho aqui o quadrado da diferença, o quadrado do primeiro, cosseno quadrado de A mais B, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes o cosseno de A mais B, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Mais o que seria o quadrado da diferença. Entretanto, esse valor é 0, então eu não preciso considerá-lo. Logo, eu só terei o quadrado do primeiro termo, que é o seno quadrado de A mais B. Notem que quando eu somo o cosseno quadrado de um arco com o seno quadrado desse mesmo arco, eu obtenho 1. Nós vimos isso nas relações fundamentais. Então, 1 mais 1, 2. Me sobra menos 2 vezes o cosseno do arco A mais B. Então, essa é a distância ao quadrado de A até Q. Vamos usar o mesmo raciocínio para calcular a distância entre os pontos P e R, que é essa outra medida aqui em amarelo, tá certo? É essa corda aqui, a outra corda em amarelo. Usaremos o mesmo raciocínio. O quadrado da distância é igual à diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Nós vimos que a abscissa do ponto P é o cosseno de A, no slide anterior. E vimos que a abscissa de R é o cosseno de B. Vimos que a ordenada de P é o seno de A. E vimos que a ordenada de R é menos o seno de B. E eu tenho menos vezes menos nesse caso. E, portanto, eu tenho aqui mais o seno de B ao quadrado. Então, vamos desenvolver esses quadrados aqui. Primeiro, o quadrado dessa diferença. O quadrado do primeiro, cosseno quadrado de A, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o quadrado do segundo, cosseno quadrado de B, quadrado do segundo, mais o quadrado agora da soma, que é o quadrado do primeiro, seno quadrado de A, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o seno de A vezes o seno de B, mais o quadrado do segundo, seno quadrado de B. Notem mais uma vez que quando eu tenho o cosseno quadrado de um arco somado ao seno quadrado do mesmo arco, eu obtenho 1. O mesmo vai acontecer com esse outro arco aqui, o arco B. O cosseno quadrado desse arco somado com o seno quadrado dele também vai dar 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Me sobra menos 2 vezes o cosseno de A, cosseno de B, está aqui, mais 2 vezes o seno de A, seno de B, que está aqui. Lembrem-se do slide anterior, onde eu disse que essas cordas têm a mesma medida. Eu expliquei o motivo lá naquele slide. Bom, se eu digo que essas cordas têm a mesma dimensão, eu estou dizendo que as distâncias entre o ponto A e Q e entre o ponto P e R são iguais. E, portanto, os quadrados dessas distâncias também são iguais. Então, eu tenho aqui o quadrado da distância entre os pontos A e Q e aqui o quadrado da distância entre os pontos P e R. Elas são iguais porque as distâncias entre A e Q e entre P e R são iguais. Observe que eu posso aqui dividir toda essa equação por 2. E aí eu vou obter aqui 1, aqui também 1, aqui eu vou obter 1, aqui também 1 e aqui também 1. Notem que eu tenho 1 de um lado da igualdade e 1 do outro. Eles serão cancelados. Isso porque quando eu passar esse 1 para o outro lado da igualdade, ele será negativo. Observe que eu não posso cancelar esses outros números 1 que estão aqui, porque, na verdade, eles fazem parte de uma multiplicação.
Então, o que eu tenho aqui é menos 1 vezes o cosseno de A mais B. Então, isso vai me dar menos o cosseno de A mais B, igual a menos 1 vezes o cosseno de A, cosseno de B, menos o cosseno de A, cosseno de B. E 1 vezes o seno de A, seno de B, ou seja, mais o seno de A vezes o seno de B. Eu posso agora multiplicar todo mundo por menos 1, e aí eu vou ter esse sinal sendo trocado para mais, esse sinal para mais e esse para menos, obtendo assim uma equação que me dá a transformação do cosseno da soma. Essa transformação é muito importante e nós usaremos demais daqui para frente. Bom, vamos falar do cosseno da diferença. Inicialmente a gente precisa entender que a diferença entre dois arcos, na verdade, é a soma de um arco com o oposto do outro. Então, trata-se também de uma soma. E nós vimos no slide anterior que o cosseno da soma de dois arcos é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Como o arco aqui é o oposto, nós vamos trocar onde é B por menos B. E é isso que foi feito aqui. Observe que o cosseno do arco menos B é igual ao cosseno do arco B. Vamos ver por que disso? Se eu girar no sentido horário o arco menos B, eu obterei o mesmo sinal para o cosseno caso eu gire o arco no sentido anti-horário, o arco B. Observe que os cossenos são iguais. Tá certo? Esse é o eixo dos cossenos. Mas o seno do arco menos B é o oposto do seno do arco B. Vamos ver por quê? Aqui nós temos o eixo Y, onde eu tenho o eixo dos senos, e, portanto, o seno do arco B é o oposto do seno do arco menos B. Então, o seno de menos B é menos o seno de B. Com isso, eu chego a uma equação equivalente ao cosseno da diferença. É o cosseno A vezes o cosseno B, menos vezes menos, mais o seno A, seno B. Com isso, eu obtenho uma expressão equivalente ao cosseno da diferença de dois arcos. Essa é uma outra transformação de extrema importância. Vamos falar agora do seno da soma. Pessoal, quando estávamos falando sobre redução ao primeiro quadrante, mais especificamente, redução de π sobre 4 a π sobre 2 para 0 π sobre 4, eu falei que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Eu dei até exemplo, falei para vocês que o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus, porque 60 e 30 são complementares. Observe que o seno de 60 será igual ao cosseno de 90 menos 60. 90 menos 60 é igual a 30. Então, o seno do arco A mais B será igual ao cosseno de 90, que é π sobre 2, menos o arco A mais B. Observe que esse sinal de menos troca os sinais que estão dentro do parênteses. E eu posso trocar o parêntese aqui de posição, fazendo o cosseno de uma diferença, qual seja o arco π sobre 2 menos A menos o arco B. Bom, nós vimos como é que a gente faz a transformação do cosseno da diferença. O cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A cosseno de B mais o seno de A seno de B. Bom, observe que aqui no caso nós não temos o arco A, e sim π sobre 2 menos A. E aqui nós temos sim o arco B. E, portanto, o seno de A mais B, que é igual ao cosseno de π sobre 2 menos A menos B, será igual ao cosseno de π sobre 2 menos A vezes o cosseno de B, isso aqui representando esse A aqui, mais o seno de π sobre 2 menos A vezes o seno de B. Mais uma vez, isso aqui representando esse A aqui. Mas notem que o cosseno de π sobre 2 menos A é igual ao seno de A. Exatamente por isso que eu fiz aqui, ó. E o seno de π sobre 2 menos A é o cosseno de A.
Então eu posso trocar o cosseno de π sobre 2 menos a pelo seno de a, e posso trocar o seno de π sobre 2 menos a pelo cosseno de a, obtendo assim a transformação para o seno da soma de a mais b, qual seja o seno de a cosseno de b mais o seno de b cosseno de a. Vamos ao seno da diferença. Bom, primeiro a gente precisa entender, mais uma vez, que a diferença de dois arcos, na verdade, é uma soma. É a soma do arco A com o oposto do arco B. Nós vimos no slide anterior a equação do seno da soma. O seno da soma de A com B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Como agora o arco é o oposto, menos B, eu vou colocar no lugar de B exatamente menos B. É o que foi feito aqui. Nós já explicamos o porquê que o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. E também já explicamos o porquê que o seno de menos B é menos o seno de B. Fazendo essas substituições, eu terei o seno de A vezes o cosseno de B mais menos o seno de B vezes o cosseno de A. Esse sinal mantém esse sinal de menos, logo o seno da diferença será o seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Perceba que em relação à equação do seno da soma, apenas esse sinal negativo foi trocado em relação a esse sinal positivo. Tangente da soma. Vamos usar as equações que nós já encontramos para o cosseno da soma e o seno da soma. Porque a tangente da soma é o seno da soma dividido pelo cosseno da soma. Pessoal, nós já vimos que a tangente de um arco qualquer x é obtido através da divisão do seno de x pelo cosseno de x. Então, o cosseno da soma é o seno da soma dividido pelo cosseno da soma. Nós vimos que o seno da soma é o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. E vimos que o cosseno da soma é o cosseno de A cosseno de B, menos o seno de A seno de B. Para obtermos a equação da transformação da tangente da soma, nós vamos dividir essa fração pelo cosseno de A vezes o cosseno de B. E, portanto, nós teremos o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A, que está aqui, dividido por esse termo, o cosseno de A vezes o cosseno de B. No denominador, nós teremos o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B, também dividido pelo cosseno de A vezes o cosseno de B. Observe que aqui eu tenho duas parcelas de uma soma com o mesmo denominador. E, portanto, eu posso escrever cada parcela com o seu próprio denominador. Foi isso que eu fiz aqui, ó. O seno de A vezes o cosseno de B, esse termo aqui, sobre esse denominador, cosseno de A, cosseno de B. E esse outro termo aqui, seno de B vezes o cosseno de A, que está aqui, dividido também por esse denominador. O mesmo embaixo. Aqui eu tenho dois termos sendo subtraídos, eu posso colocar esse denominador para cada um desses termos. Então, ficaremos com o cosseno de A vezes o cosseno de B, dividido pelo cosseno de A, cosseno de B. E do outro lado, menos o seno de A, seno de B, dividido pelo cosseno de A, cosseno de B. Observe que aqui eu posso fazer algumas simplificações. O cosseno de B com o cosseno de B vai dar 1. Tenho aqui também o cosseno de A com o cosseno de A, também vai dar 1. Tenho aqui todo esse termo, cosseno de A vezes cosseno de B, pelo cosseno de A vezes cosseno de B, que também vai dar 1. E tenho aqui menos o seno de A vezes o seno de B, dividido pelo cosseno de A vezes o cosseno de B. Observe, ó, que eu posso separar também esse produto aqui em 2, certo? Bom, vamos simplificar aqui, ó. O seno de A dividido pelo cosseno de A é a tangente de A, vezes 1 é a tangente de A mesmo. O seno de B dividido pelo cosseno de B é a tangente de B, vezes 1 dá a tangente de B mesmo. Essa divisão aqui deu 1, então eu tenho 1 aqui, menos o seno de A sobre o cosseno de A é a tangente de A, e o seno de B sobre o cosseno de B é a tangente de B. Logo,
o seno de A sobre o cosseno de A, vezes o seno de B vezes o cosseno de B, é a tangente de A vezes a tangente de B. Aqui eu tenho a fórmula para transformar a tangente de uma soma. Claro que essa fórmula só é válida quando A é diferente de π sobre 2 mais kπ, B é diferente de π sobre 2 mais kπ, e A mais B também é diferente de π sobre 2 mais kπ. Isso porque nós já vimos no estudo da tangente que a tangente não está definida quando o arco é π sobre 2 ou 3π sobre 2. Esse valor de k é um número inteiro que, multiplicado por π e somado a π sobre 2, vai me dar um arco cuja tangente não está definida. Nós vamos estudar bem o que significa esse termo kπ quando estivermos falando das funções trigonométricas na próxima aula. Vamos para a tangente da diferença. Encontrar a tangente da soma é tranquilo encontrar a tangente da diferença. Nós já vimos que a diferença entre dois arcos, na verdade, é uma soma do arco A com o oposto do arco B. Nós vimos que a tangente de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Como aqui o ângulo é o oposto de B, eu vou trocar B por menos B. Foi isso que foi feito aqui, ó. Trocamos o arco B pelo arco menos B, o seu oposto. A tangente de menos B será igual a menos a tangente de B. Vamos ver por quê, ó. Aqui eu vou desenhar o eixo dos cossenos e aqui eu vou fazer a reta tangente. A reta tangente. Se eu girar o arco B no sentido horário, eu terei, na verdade, o arco menos B. E aqui eu terei o valor de sua tangente. Caso eu gire o arco no sentido anti-horário, eu terei o arco B e aqui a sua tangente. Observe que a tangente do arco menos B é negativa e a tangente do arco B é positiva. E, portanto, os sinais dessas tangentes são opostos. Por isso que a tangente de menos B é igual a menos a tangente de B. Então, onde nós tínhamos a tangente de A mais a tangente de menos B, nós passamos a ter a tangente de A mais menos a tangente de B. Onde nós tínhamos 1 menos a tangente de A vezes a tangente de menos B, nós passamos a ter 1 menos a tangente de A vezes menos a tangente de B. Esse sinal mantém esse sinal negativo, está aqui, e fazendo menos vezes menos, nós teremos mais. Portanto, a tangente da diferença de dois arcos será a tangente de A menos a tangente de B, dividido por 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Mais uma vez, essa fórmula só é válida quando o A for diferente de π sobre 2 mais kπ, B for diferente de π sobre 2 mais kπ, e a diferença A menos B também for diferente de π sobre 2 mais kπ. Já expliquei o motivo. A cotangente da soma. Bom, a cotangente da soma é o inverso da tangente da soma. Na tangente da soma, nós temos o seno da soma dividido pelo cosseno da soma. Na cotangente da soma, o que temos é o cosseno da soma dividido pelo seno da soma. Nós já vimos o cosseno da soma e o seno da soma. Estão aqui. Agora, dividindo essa fração, dessa vez, pelo seno de A vezes o seno de B, a gente pode usar o mesmo raciocínio que usamos para a tangente da soma. E aí nós vamos chegar a uma expressão para a cotangente da soma de A com B igual a cotangente de A vezes a cotangente de B menos 1, dividido pela cotangente de A mais a cotangente de B. Observe que agora o ângulo A tem que ser diferente de kπ, o ângulo B também, e A mais B da mesma forma. Isso porque a cotangente não está definida para o arco nulo, nem para o arco de meia volta, nem para todos os correspondentes a esses dois arcos. Cotangente da diferença. Já vimos várias vezes que a diferença entre dois arcos é a soma de um arco com o oposto do outro. Então, usando a equação da cotangente da soma, a gente vai chegar à equação para a cotangente da diferença igual a cotangente de A vezes a cotangente de B mais 1, dividido pela cotangente de B menos a cotangente de A. De igual modo,
A deve ser diferente de Capi, B também, e A menos B de igual modo. Já disse que para os arcos nulo e de meia volta, a cotangente não está definida, assim como para todos os correspondentes deles. Arco duplo. O arco duplo é 2 vezes o arco. Se o arco é A, nós estamos falando de 2 vezes A, e isso é igual à soma de A com A. Por isso eu posso aplicar a fórmula da adição. Então vamos começar com o cosseno do arco duplo. O cosseno de 2A é igual ao cosseno da soma do arco A com o arco A. Nós vimos que o cosseno da soma é o cosseno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro arco vezes o seno do segundo. Só que aqui os arcos são iguais. E, portanto, o cosseno de A vezes o cosseno de A dá o cosseno quadrado de A. Menos o seno de A vezes o seno de A dá menos o seno quadrado de A. Bom, aqui nós temos a primeira equação para o cosseno do arco duplo. Mas a gente precisa fazer aqui uma observação. O cosseno quadrado do arco A mais o seno quadrado do arco A é igual a 1. Isso significa que o cosseno quadrado do arco A é igual a 1 menos o seno quadrado do arco A. Passei o seno para o outro lado da igualdade. Também posso dizer que o seno quadrado do arco A é igual a 1 menos o cosseno quadrado do arco A. Agora foi o cosseno quadrado que passou para o outro lado da igualdade. Dito isso, eu posso trocar o seno quadrado de A por 1 menos o cosseno quadrado de A nessa equação. E foi isso que eu fiz aqui. Ó. Eu mantive o cosseno quadrado de A, está aqui, menos o seno quadrado de A, que é 1 menos o cosseno quadrado de A. Esse sinal troca os sinais de dentro do parênteses, então nós ficamos com o cosseno quadrado de A, esse sinal troca esse para mais, o cosseno quadrado de A, esse sinal troca esse para menos, 1. O cosseno quadrado de A mais o cosseno quadrado de A dá 2 vezes o cosseno quadrado de A, menos 1. É mais uma equação para o cosseno do arco duplo. E por fim, eu posso agora trocar o cosseno quadrado de A por 1 menos o seno quadrado de A. E foi isso que eu fiz aqui. Ó. Eu tenho o cosseno do arco duplo igual a 1 menos o seno quadrado de A, trocando aqui o cosseno quadrado de A por 1 menos o seno quadrado de A, tá aqui, menos o seno quadrado de A, que eu mantive. Eu tenho, então, 1 menos o seno quadrado de A menos o seno quadrado de A é igual a menos 2 seno quadrado de A. Mais uma equação para o cosseno do arco duplo. Vamos agora para o seno do arco duplo, que é o seno da soma desses dois arcos, que são iguais, A e A. Nós vimos que o seno da soma é o seno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo arco vezes o cosseno do primeiro. Como os arcos são iguais, eu tenho 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de B. Vamos, por fim, para a tangente do arco duplo, que é a tangente de A mais A. Os arcos são iguais. Então, eu tenho a tangente de A mais a tangente de A, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de A. A tangente de A mais a tangente de A é 2 vezes a tangente de A. 1 menos a tangente de A vezes a tangente de A é a tangente quadrada de A. Aqui, a equação para o cálculo da tangente do arco duplo. Arco triplo. O arco 3A, que é o arco triplo, que é A mais A mais A, pode ser escrito como uma soma de dois arcos, 2A mais A. E é isso que está aqui. Ó. E aí, basta procedermos de modo análogo ao que fizemos no cálculo do arco duplo, que nós chegaremos a essas três equações. O cosseno do arco triplo será 4 vezes o cosseno ao cubo de A menos 3 vezes o cosseno de A. O seno do arco triplo será 3 vezes o seno de A menos 4 vezes o seno ao cubo de A. E a tangente do arco triplo será 3 vezes a tangente de A menos a tangente ao cubo de A, dividido por 1 menos 3 vezes a tangente quadrada de A. Arco metade dado o cosseno de x. Nós vimos que o cosseno do arco duplo pode ser 2 vezes o cosseno quadrado de A menos 1, ou 1 menos 2 vezes o seno quadrado de A. Se nós fizermos 2A igual a x, também poderemos fazer A igual a x sobre 2. O 2 está multiplicando, pode passar para o outro lado, dividindo.
Isso significa que em todo lugar onde for 2a, eu posso trocar por x. E onde for a, eu posso trocar por x sobre 2. E foi isso que eu fiz nessas duas equações aqui. No lugar de 2a, eu coloquei x. No lugar de a, eu coloquei x sobre 2. No lugar de 2a, eu coloquei x. No lugar de a, eu coloquei x sobre 2. Nessa primeira equação, eu tenho 2 vezes o cosseno quadrado de x sobre 2 igual a 1 mais o cosseno de x. Passei o 1 para o outro lado da igualdade. Logo, eu terei o cosseno quadrado de x sobre 2 igual a 1 mais o cosseno de x sobre 2. Passei o 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Extraindo a raiz quadrada, eu terei o cosseno de x sobre 2 igual a mais ou menos a raiz de 1 mais o cosseno de x sobre 2, que é o que eu tenho aqui. Na segunda equação, vou fazer do lado de cá, ó, eu terei o cosseno de x menos 1 igual a menos 2 vezes o seno quadrado de x sobre 2. Passei o 1 para o outro lado da igualdade. Multiplicando essa equação por menos 1, eu terei 2 vezes o seno quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos o cosseno de x. Passando 2 para o outro lado da igualdade, eu tenho o seno quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos o cosseno de x sobre 2. Estava multiplicando, foi para o outro lado dividindo. O seno de x sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2, que é o que eu tenho aqui. Bom, para calcularmos a tangente de x sobre 2, basta dividirmos o seno de x sobre 2 pelo cosseno de x sobre 2. Ou seja, eu terei mais ou menos a raiz do seno de x sobre 2, que é esse valor, dividido pelo cosseno de x sobre 2, que é esse valor. Repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, eu posso aqui simplificar o 2, obtendo mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. O sinal de mais e de menos é determinado pelo quadrante em que se encontra o arco metade. Nós já vimos os sinais dos cossenos, dos senos e das tangentes quando estudamos os quadrantes do ciclo trigonométrico. Arco metade agora dado o seno de x. Bom, nós já vimos que o cosseno quadrado de x mais o seno quadrado de x é igual a 1. E, portanto, o cosseno quadrado de x será 1 menos o seno quadrado de x, passando o seno quadrado para o outro lado da igualdade. Temos que o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos o seno quadrado de x. Isso porque extraímos aqui a raiz quadrada. Bom, se a gente tiver o seno de x, basta usarmos essa relação para encontrarmos o cosseno de x e então podemos usar as fórmulas do cosseno que a gente viu no slide anterior. Ou seja, as fórmulas para o arco metade dado o cosseno de x. Arco metade dada a tangente de x sobre 2. Bom, das fórmulas do produto, a gente viu que o seno do arco duplo é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Eu vou trocar o cosseno de A pelo cosseno quadrado de A dividido pelo cosseno de A. Eu posso fazer isso porque se eu dividir o cosseno quadrado de A pelo cosseno de A, eu volto a ter o cosseno de A. E, portanto, esses são termos que se equivalem. Bom, e com isso eu fico com 2 vezes o seno de A vezes o cosseno quadrado de A dividido pelo cosseno de A. Como eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso passar esse denominador para baixo aqui, ó, do seno de A. E fico com 2 vezes o seno de A dividido pelo cosseno de A vezes o cosseno quadrado de A. Nós vimos em nossa aula introdutória sobre trigonometria que o cosseno quadrado de A é 1 dividido pela secante quadrada de A. E então eu fico com 2 vezes o seno de A dividido pelo cosseno de A vezes 1 dividido pela secante quadrada de A. Bom, sabemos que o seno de A dividido pelo cosseno de A é a tangente de A. Então, nós ficamos com 2 vezes a tangente de A vezes 1 dividido pela secante quadrada de A. A secante quadrada de A é igual a 1 mais a tangente quadrada de A.
Então, ficamos com 2 vezes a tangente de A vezes 1, dividido por 1 mais a tangente quadrada de A. 2 vezes a tangente de A vezes 1 é 2 vezes a tangente de A, dividido por 1 mais a tangente quadrada de A. Essa é uma outra equação que nos dá o seno do arco duplo. Nós já vimos que a tangente do arco duplo é 2 vezes a tangente de A dividido por 1 menos a tangente quadrada de A. Observe que a única diferença para o seno do arco duplo é esse sinal positivo, que aqui é negativo. Agora, usando as equações que vimos no slide anterior, quais sejam o seno do arco duplo, que é igual a 2 vezes a tangente de A, dividido por 1 mais a tangente quadrada de A, e a tangente do arco duplo, que é 2 vezes a tangente de A, dividido por 1 menos a tangente quadrada de A, nós vamos fazer 2A igual a x e, com isso, A igual a x sobre 2. Afinal de contas, se 2A é igual a x, basta eu passar o 2 para baixo do x para obter o valor de A, que é x sobre 2. Então, onde for 2A, eu vou trocar por x, e onde for A, eu vou trocar por x sobre 2, que é o arco metade. Então, aqui, ó, onde é 2A, eu coloquei x, e onde eu tenho A aqui e aqui, eu troquei por x sobre 2. O mesmo eu fiz na tangente do arco duplo. Onde eu tinha 2A, eu coloquei x, e onde eu tinha A, eu coloquei x sobre 2. Como eu sei que o cosseno de x é o seno de x sobre a tangente de x, porque nós sabemos que a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Se eu passar o cosseno para lá e a tangente para cá, eu tenho o cosseno de x igual ao seno de x dividido pela tangente de x. Portanto, eu posso usar para o seno de x essa expressão, e para a tangente de x, essa expressão. Repetindo a primeira fração, 2 vezes a tangente de x sobre 2 dividido por 1 mais a tangente quadrada de x sobre 2. E multiplicando pelo inverso da segunda, 1 menos a tangente quadrada de x sobre 2, dividido por 2 vezes a tangente de x sobre 2, eu posso simplificar esses termos, me sobrando 1 menos a tangente quadrada de x sobre 2, está aqui, dividido por 1 mais a tangente quadrada de x sobre 2, que está aqui, obtendo assim um novo valor para o cosseno de x. Essas equações nos permitem a substituição do seno de x, do cosseno de x e da tangente de x por uma única função, tangente de x sobre 2, através de expressões racionais. Essa substituição é muito comum na resolução de equações trigonométricas que veremos em aulas posteriores. Produto. Nós já vimos que o cosseno da soma é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Vimos que o cosseno da diferença é o cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Vimos que o seno da soma é o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. E vimos que o seno da diferença é o seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Se nós fizermos o cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B, ou seja, somarmos essas duas equações membro a membro, nós teremos o cosseno de A vezes o cosseno de B, somado com o cosseno de A vezes o cosseno de B, 2 vezes o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Esses termos serão anulados, uma vez que são opostos. Pois bem, se nós fizermos a subtração membro a membro, nós teremos agora aqui um sinal negativo e aqui também, porque esse sinal de menos trocará esses sinais. Então, nós teremos o cosseno de A vezes o cosseno de B menos o cosseno de A vezes o cosseno de B, que serão cancelados, menos o seno de A vezes o seno de B, menos o seno de A vezes o seno de B, que dá
menos 2 vezes o seno de A vezes o seno de B. O mesmo acontece para o seno da soma e o seno da diferença. Se eu somar as equações membro a membro, eu terei o seno de A cosseno de B mais o seno de A cosseno de B, 2 vezes o seno de A cosseno de B. Esses termos serão anulados. Se eu fizer a diferença membro a membro, eu terei que mudar os sinais desse termo e desse termo. E, portanto, eu terei o seno de A cosseno de B menos o seno de A cosseno de B, que serão cancelados, mais o seno de B cosseno de A mais o seno de B cosseno de A, que vai me dar 2 vezes o seno de B cosseno de A. Essas relações são chamadas fórmulas de Werner e são muito importantes. Nós vamos vê-las com mais profundidade no próximo slide. Bom, agora para facilitar o nosso trabalho, vamos fazer nas fórmulas de Werner A mais B, que é a soma dos arcos, igual a P, e A menos B, que é a diferença dos arcos, igual a Q. Isso significa o seguinte, que se eu somar as duas equações desse sistema, eu terei 2A igual a P mais Q, ou seja, A igual a P mais Q sobre 2. É isso que está aqui. Se eu subtrair essas equações desse sistema, eu terei 2B igual a P menos Q, ou seja, B igual a P menos Q sobre 2. É isso que eu tenho aqui, certo? Bom, então eu vou agora trocar. Onde eu tenho a soma, eu vou botar P. E onde eu tenho a diferença, eu vou botar Q. Onde eu tenho os valores de A, eu vou trocar por P mais Q sobre 2. E onde eu tenho os valores de B, eu vou trocar por P menos Q sobre 2. E foi isso que foi feito aqui. Nós vimos lá que o seno de P mais o seno de Q é igual a 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. O seno de P menos o seno de Q é 2 vezes o seno de P menos Q dividido por 2 vezes o cosseno de P mais Q dividido por 2. O cosseno de P mais o cosseno de Q é 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. E por fim, o cosseno de P menos o cosseno de Q será menos 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2. Mais uma vez, aqui nas relações de Werner, nós temos A e B, A e B, B e A e B. Aqui nós colocamos P no lugar da soma e aqui colocamos Q no lugar da diferença. Para finalizar nossa parte teórica, a tangente de P mais a tangente de Q, nós sabemos que a tangente é o seno sobre o cosseno, então a tangente de P é o seno de P sobre o cosseno de P, mais a tangente de Q, que é o seno de Q sobre o cosseno de Q. Aqui nós podemos tirar o MMC, né? O cosseno de P vezes o cosseno de Q, tá aqui. Cosseno P vezes o cosseno Q dividido por cosseno P, eu corto o cosseno P, fico com o seno de P vezes o cosseno de Q, é o que está aqui. O cosseno P vezes cosseno Q dividido pelo cosseno Q corta o cosseno Q. Sobra o cosseno P, que vezes o seno de Q está aqui. O seno de Q vezes o cosseno de P. Observe que o que eu tenho aqui no numerador é exatamente o seno da soma dos arcos P e Q. E, portanto, a tangente de P mais a tangente de Q é o seno da soma P mais Q dividido pelo cosseno de P vezes o cosseno de Q. Para a tangente de P menos a tangente de Q, usamos raciocínio análogo. Trocamos a tangente por seno sobre o cosseno. Aqui nós temos o seno da diferença entre os arcos P e Q, tá aqui, dividido pelo cosseno de P vezes o cosseno de Q. Então, a tangente de P menos a tangente de Q é o seno da diferença entre P e Q dividido pelo cosseno de P vezes o cosseno de Q. Na próxima aula, entraremos no estudo das funções circulares, também conhecidas como funções trigonométricas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!